Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 5, versículo de número 48, nós estamos falando sobre cristianismo, e eu tinha falado para os irmãos que hoje nós íamos falar sobre o cristão não é perfeito, e eu achei que esse texto vai deixar bem claro o que eu quero falar nessa noite, amém? Mateus capítulo de número 5, versículo 48, quem achou diga amém. Palavras de Jesus Cristo. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Amém? Eu acabei de ler um texto que o Senhor Jesus está falando que nós devemos ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celeste. Quando a gente lê o texto, a gente tem que agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá e da capacidade que Deus dá de ler e poder estudar. Porque a palavra perfeitos aqui em grego é teleios, que é uma palavra que vai muito além do que a falta de erros. Quando você diz perfeito, alguns vão entender que é a ausência de erros. Mas quando você lê, ela tem uma questão de maturidade. Essa palavra perfeitos, ela vai ter totalmente uma integridade, maturidade, continuidade. E dentro desse percurso que a gente está fazendo, eu queria até que você refletisse. Se tivesse uma placa, curso grátis para ficar rico. Curso grátis para ficar mais alto. Curso grátis para nascer cabelo. Curso grátis para emagrecer. Curso grátis para comer. Perceba. Esses convites fariam o que comigo e com você? Atrairia nossa mente. Peraí, é grátis e vai me ensinar a ter o que eu preciso. No começo nós falamos que nós iríamos estar falando sobre um assunto importante que é o que significa ser um cristão. Teoricamente, todos que ouviram deviam dizer o seguinte: achei o que eu precisava, porque eu não sei o que é ser um cristão. Tem tanta bagunça, mas perceba, isso não gera nas pessoas mais interesse. As pessoas acabam falhando em ter vontade própria de buscar o que pode mudar a sua própria vida. Então, teoricamente, quem está participando de tudo, teoricamente, ao final do percurso, a pessoa entende o que é ser um cristão. Só que entender o que é ser, não me faz um. Todos nós sabemos o que precisa ter para ser um engenheiro. Todos nós sabemos o que precisa ter para ser, não sei, qualquer profissão. O fato de saber não te faz ser. Jesus chega a dar um exemplo em Mateus 7, quando ele diz o seguinte: quem escuta e pratica, quem escuta e não pratica. Quem escuta e pratica constrói alguma coisa? Constrói. Quando vem as dificuldades, cai? Não. Continua. E quem escuta e não pratica, constrói? Também constrói. Só que quando vem a luta e a dificuldade, não permanece. E nós temos que nessa noite pedir a Deus que a gente não seja as pessoas que só estão ouvindo, ouvindo, ouvindo. E como eu vou saber que eu só estou ouvindo? Quando eu não estou sendo incapaz de pensar corretamente. Perceba, é muito difícil uma pessoa que entende que está errado não mudar de vida. É muito difícil. Agora é impossível uma pessoa que não reconhece que está errado mudar de vida. E nós muitas vezes temos esse problema. Não somos capazes de observar que estamos errados. Se eu estou errado, e se eu reconheço que estou errado, eu posso ser transformado. Se eu não reconheço, eu não vou buscar nada daquilo. Uma coisa que eu sempre pergunto: quando você tem dúvida, dá para te ajudar. Por exemplo, a pessoa está no 6º andar. Ela não tem instrução e ela fala: será que eu pular daqui eu morro? Deu dúvida, ela vem e pergunta: se eu pular eu morro? Alguém fala: morre. Ela fala: ainda bem que eu perguntei, não sabia. Se a pessoa não tem dúvida e ela tem uma informação errada, ela faz e depois ela não tem como continuar. Nós como cristãos temos sempre que refletir nisso, para que a gente entenda que a prática, ela vai ser o ideal para nossas vidas. Oséias, no capítulo de número 6, capítulo 4, verso 6, ele diz o seguinte: o povo de Deus, ele perece porque falta para ele conhecimento, falta instrução. Agora, e quando tem a instrução, que o povo de Deus não vai buscar a instrução?
O texto de Oséias diz que o povo despreza a instrução. As pessoas hoje desprezam. Eu não sei se você faz isso, mas eu queria que vocês começassem a fazer. Quando tiver um grupo comendo pizza, vamos discutir um versículo bíblico? Pastor, não tem sentido. Lógico que tem todo sentido. Nós não temos o hábito, nós discutimos novela, nós discutimos medicina que nunca estudamos. Não, esse remédio não faz bem não. E o doutor passou esse médico, já foi no médico, chegou com a receita, quando falou, quem te passou? O médico. Não, mas esse não presta. Eu vou fazer o quê? Eu sou um paciente. O médico que me passou, mas eu não estudei, não li nada, não sei nada, mas dou minha opinião. Biblicamente, a gente deveria se intrometer, começar a discutir mais o assunto. E aí Jesus, lá em João, diz o quê? Conhece a verdade, meu filho, porque ela te liberta. Perceba, se envolva com isso, e a gente não tem feito isso. A maioria dos cristãos hoje não se envolvem. Responda aí, não levante a mão, pelo amor de Deus. Quantos leram a Bíblia hoje, mas lê, não estou falando de passar o olho no versículo da caixinha de promessa não. Quantos hoje falaram, é o momento de Deus? Pararam e falaram, vou ler o texto, vou riscar. Não levanta a mão, irmãos, pelo amor de Deus. O objetivo não é fazer, é para você refletir, é aquelas perguntas retóricas, é para você refletir. Quem comeu hoje? Aí se você perguntar quem tomou café, uma brioche, um cappuccino, né? Um na pasta, um antipasto, quem fez a merenda, porque tem irmãos que é merenda. Perceba, espiritualmente você precisa ter vontade de se alimentar. E só vai conseguir se alimentar quem tiver interesse de pegar e ler, irmãos. Não é possível que não tem tempo. Não é possível. Ontem nós estávamos no culto e o presbítero David disse o seguinte: eu cancelei todas as minhas redes sociais. Eu estava perdendo muito tempo, eu tive que cancelar, porque eu não conseguia parar de ver. Lembra do que Jesus falou? Se a tua mão faz pecar, arranca. Se o teu olho faz pecar, arranca. É melhor entrar com o corpo mutilado do que não entrar. O que Jesus está dizendo? Para você sair cortando o braço? Não, seja radical com o pecado. Isso aqui está me fazendo perder tempo, tchau. Nós temos que ser radical com algumas coisas, e nós não somos. Então, dentro dessa noite, eu quero que a gente possa também pensar que se Jesus disse para ser perfeito, mas o pastor acabou que vai falar que nós não podemos ser perfeitos, é preciso a gente ter um pouco de pensamento, porque o que gera frustração? Quando você vê alguém, você diz assim, isso aqui é um fracassado. Por que é fracassado? Tentou tudo e não conseguiu. Quando você faz uma prova 10 vezes, por exemplo, fiz 10 vezes, não passei, fico o quê? Fico frustrado. A tendência, se eu não sei, se eu não tenho conhecimento, eu vou tentar fazer, não consigo, e aí eu vou ficando frustrado, eu vou ficando fracassado. E quem aqui quer ser fracassado? Quem procura um médico fracassado para se consultar com ele? Quem procura? Eu quero um profissional mais fracassado para fazer uma pintura em casa. Estou falando de pintura, porque tem vários irmãos que pintam. Quem é o pior pintor aí? O que fracassa sempre. Eu quero contratar ele. Existe isso? Você quando procura um médico, você quando procura uma manicure, você quando procura um cabeleireiro, você fala, estou procurando alguém fracassado, gente. Nem se você for fracassado, você não quer um fracassado. E nós temos que nessa noite ler o texto e entender o seguinte: quem quer ser perfeito, quem entende que vai conseguir ser perfeito no senso de eu não erro nunca, vai ser um crente fracassado. Porque fracasso é pensar que faz, mas não faz. Fracasso é pensar que vai conseguir. Quantos brasileiros estão por aqui fracassados e frustrados porque vieram com um sonho? Saíram do Brasil, fizeram uma conta matemática. Opa, 5 por 1, chegar lá, se eu ganhar 10, já é 10 é 50 aqui. Chegou aqui e falou, ixi, aqui tem que pagar em euro também? Tem. Não dá para fazer a comida do Brasil vir para cá para você comprar. E quando a comida do Brasil vem, ela fica muito mais cara. Você vai comprar uma caixinha de paçoca, é 6 euros. Paçoca, você que está no Brasil, aproveite as paçocas que tem aí. Coma paçoca. Porque aqui as paçocas são muito caras. O que eu estou querendo que você reflita com isso? Frustração é você pensar que dá para fazer. E aí, você pensando, eu vou ser perfeito. Porque tem gente que saiu da igreja porque tinha essa ideia. Achou que chegando aqui ia achar só gente
Nossa, chegando lá na igreja vai ser só a nata, ó. Só gente que fala o português correto, o italiano correto, gente que senta com modos, gente que tem educação. Aí chegou e falou: mas peraí, tem ninguém perfeito aqui não? Não tem. 1 João capítulo 1, verso 8, vamos ler. Vai me ajudar? Aí 1 João capítulo 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado, esse texto é: enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Olha o que o texto bíblico diz. O que seria não ser perfeito? É cometer erros. Pecados são erros, errar o alvo, como alguns usam. Se eu digo que não tenho pecado, eu já sou mentiroso. E quem mente já está errado. Não deu certo. Eu tentei, mas não deu certo. Aí o texto diz: se eu digo que não tenho pecado, eu engano a mim mesmo. Só que antes da gente partir para discutir todo esse assunto, vamos ler o que Paulo escreve? Porque é um texto que gera 2 tipos de pessoa, até mesmo 3 em alguns momentos. Lembre-se disso: se você diz que é perfeito, você está praticando algo que se chama mentira. E quem mente não pode agradar a Deus, porque o pai da mentira é o diabo. Então pense bem quando você achar que alguém que não faz o que você faz é inferior a você, porque tem algo que você faz que te deixa no mesmo patamar de erro. O texto diz que, bíblico, de Romanos, que todos, não tem nenhum. Então não vamos. E a dificuldade nossa, no sentido de não entender o texto bíblico, é que alguns se sentem alguma coisa. E aí, vamos ler do versículo 12 ao 16, porque tem uma parte aqui desse texto que, se a gente tiver a atenção e verificar o que Paulo está falando, Filipenses 3, do 12 ao 16, vamos ler? Quem achou, diga amém. A palavra diz assim: não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo. Escute bem o que eu vou falar aqui, porque depois, quando eu for dar uma explicação maior da palavra, isso aqui vai fazer sentido. Eu vou voltar porque eu cortei o pensamento da sua leitura aí. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que? Todos quantos, parece contraditório, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vou-la revelará. Preste atenção no versículo 16. Mas, naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos a mesma coisa. Esse texto, ele é muito... A gente poderia ficar aqui uns 4 dias só nesse texto. Esse texto tem alguns irmãos que vão dizer o seguinte: mas se nem Paulo foi perfeito, eu vou ser perfeito? Paulo, educado aos pés de Gamaliel, fariseu, irrepreensível da lei, ele não vai dizer para mim que ele não alcançou a perfeição? Oh glória! Essas pessoas leem o texto e o que elas fazem? Se entregam ao pecado. Ah não, Deus sabe tudo. Não tem nada a ver não. Aí nós vamos entrar na supergraça, que é uma doutrina que diz que está tudo liberado. É bom? Que nem carro de comida quando tomba, alguém grita, está liberado, o povo se mata, não é isso? Temos um texto que alguns lêem à parte e diz: olha, Paulo não foi perfeito, eu também não vou. Só que Paulo vai dizer o seguinte: nós que já somos perfeitos. Aí tem uns que dizem: não, tem uns que são perfeitos. Eu sou perfeito. Eu sou melhor que você, desculpa.
Eu sou perfeito, hein? Eu estou melhor. Eu sou como Paulo, perfeito. Aí tem outros que vão ver tudo isso e vão dizer o seguinte: sabe o negócio? Eu vou embora dessa igreja. Eu não consigo fazer nada do que está pedindo. E não entendem. E aí o que eles fazem? Vão embora. Porque não conseguem ser o que deveriam ser. E aí, para a gente poder, dentro desse texto e dentro da palavra prefeito, pensar, porque eu creio que depois de hoje você nunca mais vai entender perfeito como perfeição sem o erro humano. Abra sua Bíblia aí. Vamos lá volta lá em Mateus 5,48, por favor. Que é onde Jesus vai trazer a expressão, né? Sede vós perfeitos, assim como perfeitos é o nosso Pai. O nosso Pai Celestial. Sede vós, pois, perfeitos. Essa palavra aí, irmãos, perfeitos, eu já falei, mas eu repito, ela é teleios, né, em grego, que ela deriva de telos. Porque assim, eu repito, se você hoje não for uma pessoa que vai buscar o significado das palavras, você vai dizer que ama alguém que você conheceu, mas você não ama. Você vai dizer que gosta de alguém que você não gosta. Você vai dizer que é feliz sem entender o que é felicidade. As palavras têm a gente vai chamar de etimologia, aonde você vai, por que falam dessa forma? E aí quando você vai, tá bom, se perfeito vem de teleios e teleios vem de telos, o que é telos? Um propósito, uma meta, um objetivo. Guarde isso aí. Então a palavra, ela traz uma ideia de propósito. Traz uma ideia de eu tenho um objetivo. Quando você vem, que ela traz também depois, é usada como sentido de maduro. O que é uma pessoa maduro? Ela reconhece os momentos da vida. Você pega um homem mais velho, ele não fica preocupado com algumas coisas. Mas quando era novo, pai de primeira viagem, por exemplo. Aproveitar que tem um irmão aqui que decidiu fazer 5 filhos. O primeiro que nasceu foi criado de um jeito. Muito medo, chorava, já corria para o hospital, não era assim? Meu Deus, liga para a mãe, mãe está chorando, mãe. O segundo nasceu, eu já vi isso daqui. O terceiro que vai nascer, irmãos, ele vai poder fazer o que quiser. Fala, não, isso é frescura. Não. Por quê? Você agora tem uma maturidade. Quantos de nós não perdemos noite de sono quando passou tudo? Falou, por que eu fiquei acordado? Porque ele faltou maturidade. Essa palavra que Jesus está dizendo, ela diz o seguinte: nós vamos ter que alcançar a maturidade. Mas se lembrando que isso não é de uma hora para outra. Isso não é feito. Quem aceita Jesus, a vida se transforma. Oh glória, aceitei Jesus. Pá! Não, aí não dá certo. Passei 40 anos no mundo, bebendo, fumando, se prostituindo. Cheguei na igreja no outro dia, pá! Estou livre de tudo, não tem nada. Não, está cheio de problema, e vai piorar, porque agora você vai entender que aquilo não pode. O diabo vai insistir para você fazer. Se você fizer, ele vai te acusar. Você vai ter que ficar lutando. Lembra da que a gente falou quando a gente tinha um estudo sobre a armadura da batalha? Que qual que é a batalha da carne e do espírito? Para que você não faça o que você quer. Paulo vai até dizer, o que eu quero eu não estou fazendo, minha gente. Eu estou fazendo só o que eu não quero. E nós temos que nessa noite entender que perfeição vai ter tudo a ver com um processo, com uma meta, com um foco, com um objetivo. E que eu não tenho como ser perfeito de um dia para o outro. Mas a pergunta que a gente tem que fazer lá na nossa alma, e eu quero que você abra a sua Bíblia enquanto isso, em Efésios capítulo 4, e o versículo de número 13, vamos ler comigo, por favor. Qual que é a maturidade que nós vamos ter dentro desse processo? O texto diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Qual é o meu foco? É ser igual ao pastor? Não. Qual é o meu foco? Qual que é o propósito do meu teleios? Qual que é o propósito? Qual que é a meta? Jesus. Uma meta que não se altera. Você já imitou alguém que alterou depois?
Você já seguiu alguém que depois mudou? Você falou, só vim por causa dele, ele saiu. Ele mandou eu vir e ele saiu. Vem para a Itália, que é uma benção. Você chegou aqui na Itália, o cara falou, vou embora. Ou para a Inglaterra, ou para Londres. Mas eu vim para cá por causa de você. Não, é que Londres ganha mais, mas eu não posso ir para Londres, fica aí na Itália. O texto está dizendo o seguinte, que a ideia é que a gente possa chegar, o que é isso? Que a gente possa ter um caminho para ter uma unidade de fé, de conhecimento de quem? Do Filho de Deus, a homem perfeito. A mesma palavra, a homem que tem propósito. Há pessoas que têm metas. Há pessoas que sabem o que fazer. Há pessoas que reconhecem quem são e sabem aonde podem mudar a estrutura de quem são. E aí, se a gente vai continuar lendo, e esse amadurecimento, vamos ler Colossenses 1:28, que eu acho que nos ajuda. E aqui eu vou falar uma coisa que eu quero que você medite. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo Jesus. Para aqui um pouquinho rapidinho, porque a gente está falando de perfeito, homem perfeito, lembrando que perfeito é uma questão de maturidade, meta, foco, crescimento. Vocês olhando para o bebê quando nasce, quem teve filho sabe como que é. A pergunta que a gente faz, a mãe sempre faz, ele nasceu perfeito? Não é isso? A preocupação da mãe quando faz a ultrassom, doutor, ele está perfeito? Está perfeito. Aí nasce o bebê, não nasce? Aí o médico, você pergunta ao médico, está perfeito? Fala, tá, mas está sem dente, não sabe falar, não sabe andar. Está perfeito? Está perfeito para o momento. Isso é uma ideia de perfeição bíblica, que a gente pensa que um irmão que aceitou Jesus hoje, ele tem que ser que nem o pastor que está 30 anos pregando o evangelho. Aí a gente coloca no irmão que aceitou Jesus ontem, uma carga que um velho de 30 anos na igreja não está carregando. Aí o irmão não aguenta. Nós temos que entender que perfeição é estágios de perfeições que nós temos que ter, mas para isso eu tenho que crescer. E quantos irmãos não crescem na fé? Não crescem por quê? Não buscam a sabedoria, não se moldam conforme diz a palavra, se moldam conforme diz o mundo. A referência dos jovens hoje não é Cristo. A referência das meninas hoje não é a jovem Maria, que tinha 15 anos, 15 para 16 anos, quando um anjo aparece e fala. E quem tem 15 para 16 anos sabe, é tudo doido, tudo maluco. Existe hoje uma defesa da maluquice da adolescência. Não, mas você não pode confrontar o adolescente. Pode confrontar o seu pai. Aí os adolescentes fazem o que quer. Aí alguém fala, não, mas tem 15 anos, tá bom. Mas se elas buscassem um exemplo bíblico para imitar, meu Deus, Maria tinha 15 anos? Tinha. E o anjo chega nela e fala, graciada, mulher de Deus, valorosa. Perceba, o problema que a gente não vai crescer é porque nós não estamos pegando os pontos bíblicos de crescimento. E aí fica uma coisa meio capengando de um lado, capengando de outro. Não se entende os textos bíblicos, porque não se lê. Quando você compra um remédio lá, que você pega a bula, tem gente que lê, aí não entende a palavra, pergunta para o farmacêutico. Foi até um problema que o irmão tem, ele falou o nome para mim, parecia, eu nunca tinha ouvido aquele nome, e parece que quanto mais difícil a doença, eles põem uns nomes mais esquisitos, que você não consegue nem repetir. Eu tinha dificuldade para falar a que eu tenho um corte aqui, né? Que até hoje eu tenho, eu ia falar errado, nem vou falar mais. Eu já ia falar errado já. Eu não sei porque que eu põe corte na barriga. É paraloscopia. Laparoscopia. Olha só, você vai fazer uma laparoscopia. Eu falei, aleluia, Jesus, está falando língua estranha. Laparoscopia, fala rápido para você ver. Fica esquisito. Nós, quando lemos a Bíblia, passamos por palavras difíceis e fazemos o quê? Estou nem aí. Reflete. Aí alguém passa por aqui e fala, Jesus falou que tem que ser perfeito.
Aí quem não fuma, vê o que está fumando e fala, vai para o inferno, uhul! Vigia, meu filho. Não existe perfeição humana. Não existe ninguém aqui que não peque. Não existe ninguém aqui que não precise de uma reforma, de uma melhoria contínua. Quando você vai estudar e você vai cuidar de uma empresa, tem um negócio que se chama melhoria contínua. Que toda empresa que não faz isso fale. Porque a empresa começa a fornecer 10, depois está fornecendo 20. Se você não faz uma melhoria contínua, não vai sair igual, não vai melhorar. E como que eles fazem a melhoria contínua? Criando ações corretivas. Todo erro que dá, se escreve. Eu vou abrir hoje uma não conformidade. Era assim que funciona. Você trabalha comigo, eu trabalho com o Luciano. Luciano, eu pedi para ele chegar às 8 e ele só está chegando às 9. Eu abro dentro dessa empresa uma observação, uma não conformidade para o Luciano. Uma não conformidade. Não consigo concluir o meu trabalho porque dependo do Luciano e ele sempre chega uma hora em atraso. O Luciano responde à não conformidade. Não estou chegando no horário porque a supervisão me prometeu um carro, não me deu até agora e eu preciso do ônibus e o ônibus atrasa. Aí eu respondo, diretoria, por favor, faça o que vocês prometeram para o Luciano, para que ele chegue no horário, para que a gente cumpra as metas. A diretoria pega e diz, olha, precisamos aplicar uma melhoria. O que a diretoria faz? Compramos o carro. O Luciano chega no horário, eu entrego o meu serviço e o cliente recebe. Aí o cliente fala, por que melhorou? Porque nós fizemos um controle na vida espiritual. Olha, eu amo você, mas não dá para ficar perto. Por que você está fazendo isso? E aí você tem um Deus no céu que te ajuda. O problema é que a gente sabe fazer isso para tudo, mas para a vida espiritual a gente vai tocando como dá. Então não faça isso. Comece nessa noite a entender que Deus está chamando você nessa noite dizendo, você sabe ler? Dê um glória a Deus quem sabe ler aqui. Não, não é possível. Dê um glória a Deus quem sabe ler. Por que não está lendo a Bíblia? Você pode ter vergonha de vir aqui falar, mas você sozinho não pode ter vergonha de ler Bíblia. E o que eu falar aqui não é mais importante do que está escrito na Bíblia. O que eu explicar aqui não é mais importante do que o Espírito Santo explica para você na sua casa. Só que a gente está virando uma igreja que, aos olhos do mundo, vira só um monte de gente se reunindo. Mas não podemos, isso aqui é um processo nosso, que Deus está dizendo, você pode crescer, isso você pode parar de fazer, mas se envolva comigo. Tenha interesse. Leu, não entendeu? Fala, peraí, olha o tanto de obreiro que tem aqui, pergunta para eles. Ali o Pedro ali, ó, que é um poliglota de piemontês. O Marco aqui, ó, calabrês não, siciliano. Oh, desculpa. Eu sabia. Vamos lá, irmãos, continua, porque senão preciso continuar. Mas entenda isso nessa noite. O que você precisa tirar? Tem que tirar. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você, porque é importante. Que em termos gerais, quando o texto diz para a gente ser perfeito, é assim, você tem uma meta? Você tem meta aqui dentro ou você está vindo aqui por Tavina? Tem propósitos? A direção é Ele, é Jesus? Esse é o caminho. Ser perfeito é ter propósito de voltar ao que Deus fez lá no passado. Qual que era o propósito desse versículo maior? Sede perfeitos como é o Pai. Qual que era o desejo do Pai? Que vocês sejam a imagem e a semelhança minha. Esse é o propósito, não mudou. O propósito continua sendo esse. E nós pensamos que as palavras podem travar o nosso entendimento. Ô pastor, se eu não posso ser perfeito, então como é que eu faço? Eu falei do crescimento da criança, não falei que nasce, todo mundo fala que é perfeito. A criança nasceu sem dente, careca. Vamos pegar uma criança aí que nem as minhas, assim, que pouco cabelo, ficava careca. Você olhava a Alice pequenininha, é menina, sem dente, careca, não fala, tá rindo ela. Aí alguém olhava para ela e falava assim, é perfeitinha.
Se a Alice agora, com 5 anos, fosse careca, sem dente e não falasse, ela era perfeita? Não. E o texto que nós estamos lendo aqui está trazendo essa ideia. Existem períodos. Existem processos. O problema é que a gente não quer passar por nenhum processo. Tem gente que mente e depois a gente fica vendo algumas coisas. Mas por que mentiu Jesus? Porque não queria passar o processo. Tem gente que vai te enganar porque não quer passar o processo do conhecimento, da amizade verdadeira. Então mente para você. E você tem que estar atento para você ser uma pessoa que está em processo. A gente vai no supermercado. Aqui, ó. Pronto, isso aqui. Vamos pegar isso aqui como exemplo, porque todo mundo sabe que papel vem de árvore, não é isso? Isso daqui hoje é um papel, não é? Eu vou no mercado e eu pego. Mas o processo começa onde? Em alguma floresta. Seja ela natural, ou seja ela aquela que já é plantada só para isso. É o processo. Mas vá lá no começo e diz: vou limpar minha face nessa árvore. Passa o rosto na árvore. Só que existe um processo. Depois do processo, você pega um pedaço da árvore e diz: que macio, por causa do processo. Na vida espiritual, não queremos passar por processos. Ficamos a vida toda murmurando, ficamos a vida toda reclamando, ficamos a vida toda ranzinza, ficamos a vida toda com o mesmo problema. E Deus não quer isso para nós. Você e eu nessa noite precisamos pedir ao Senhor que a gente possa ter o propósito de ser a imagem e semelhança de Deus. Abra sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Quem está entendendo, diga um amém bem forte. Amém. Quem quer que eu comece a falar só italiano, diga amém bem forte. Amém. Ma come mai? Che succede? Come vi permette di dire così? I fratelli che guardano, come faccio? Faccio una traduzione per il portoghese, ma va bene. Apre la Bíblia, 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Quem achou, diga amém. Quando eu era menino, eu falava como menina, Dudu. Eu sentia como menino. Era menino. Eu pensava como menino. Mãe, deixa eu comer essa pimenta. É pimenta, menino. Deixa eu comer. É pimenta. Não sabia. Pensava como menino. Não tinha. Mas, logo que cheguei a ser homem, basta. E por que a gente continua com um monte de coisa de menino? Por que a gente continua querendo ser menino na idade que tem que ser homem? Perceba que pessoas que são dessa igreja vão dizer que não sabem o que é ser um cristão. E quem conhecer ela vai dizer: a igreja que ela vai não ensina o que é ser um cristão. Mas na verdade é que quando ela ficou sabendo que ia ter um ensino de como ser um cristão, ela decidiu não vir. Porque ela sempre terá a desculpa de dizer que não sabia e que ninguém nunca tentou lhe ensinar. Ou talvez ela também quer um personal pastor. Um pastor que só fale com ela no particular e dedique toda a vida a ela para depois pegar a culpa que ela não aprendeu. O menino não pode andar sozinho. O menino não sabe falar certo. Mas o homem já deveria falar. Você quer ofender um homem? Chama ele de... Vou sempre pegar o Luciano, tem uma liberdade. É que se eu falar para alguns irmãos aqui, eles podem querer bater em mim depois do culto. Ah, você vai? Mas se eu estou nervoso, aconteceu alguma situação, eu olho para ele e falo assim: você é um menino, rapaz. Ele fica bravo ou não?
que é menino? Imaturo, desequilibrado. Desculpa, é só o exemplo. É que eu tenho que ser bem explícito. O problema é que a gente espiritualmente não quer deixar de ser menino. O menino precisa da mãe para ir para o banheiro. O homem precisa da mãe para ir para o banheiro? Não. O menino precisa que o pai mostre os versículos bíblicos. Um homem deveria precisar? Não. Nessa noite, por favor, ative o botão crescimento da sua vida. Basta de ser menino na idade de homem. E não queira que os meninos sejam homem. Porque tem um monte de velho querendo que os adolescentes se vistam como eles. Tem um monte de velho que vê as crianças correndo e acha que quando era criança não correu. Respeitemos o tempo de cada um. Por exemplo, se você aceitou Jesus hoje, você é um menino na fé. É um menino. Agora, se você está aqui há algum tempo e ainda está como menino, você está sendo negligente. Abra aí sua Bíblia em João 13:15, por favor. A ideia de perfeito, como a gente está seguindo, é ter propósito, ter objetivo, ter meta. E a nossa meta de perfeição é essa. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz... Vocês já estudaram na escola? Quem já estudou na escola, diga amém. Você pega os livros, na maioria, verbos, né? Vamos usar verbo? Conjugue o verbo comer. Exemplo, verbo beber. Eu bebo, tu bebe e vai embora. Aí você olha o exemplo e você vai fazendo igual. Jesus disse o seguinte: eu deixei o exemplo. Se eu não leio, se eu não me aprofundo, eu não vou saber fazer igual. E ele falou: não fiz o exemplo para vocês saberem como eu fiz. Eu fiz o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Sabe que quando você lê Mateus 5, Jesus diz umas coisas meio pesadas. Ele diz o seguinte: quem não cumprir isso não vai entrar no reino dos céus. Aí ele diz o seguinte: olha só, vocês ouviram, não cometa adultério. É fácil não cometer adultério. Em teoria é fácil. Mas quem olhar e desejar, você fala misericórdia. Vocês viram o que foi dito? Mate o teu inimigo. Eu digo para vocês, amem os vossos inimigos. Se você falar do teu irmão mal, olha o que Jesus traz. Só que você olhando para isso, tem gente que diz assim, é utopia. Quem não sabe o que é utopia aqui, levanta a mão. Ok. Utopia é algo que não se pode alcançar. Ok? Você não pode fazer, é uma utopia. Quando você diz alguma coisa que não vai... Tem até um pastor que eu gostava muito dele, que ele se desviou nos pensamentos filosóficos. É um perigo estudar, é muito perigoso estudar. Porque o estudo ele te traz doideira na mente. Esse pastor ele diz que a volta de Jesus é uma utopia que te faz viver hoje melhor e assim melhora a sociedade. Que eu acompanhei ele por um bom tempo. Mas depois ele se desviou mesmo. Agora ele é inclusivista. Ele aceita todos os pecados, porque Deus só quer o coração. Eu vi aquele homem pregar bem. Por isso que a Bíblia diz sempre, quem está em pé, toma cuidado. E nós às vezes não tomamos cuidado com a gente, tomamos cuidado com o irmão. Eu espero que nesses momentos que a gente está lendo isso aqui, a gente possa ter essa ideia. Eu até, dentro das minhas pesquisas de etimologia da palavra, a palavra no sentido de teleios, ela também em alguns momentos ela foi usada como seguir em direção a. Então, quando a Bíblia diz que você deve ser perfeito, você deve seguir em direção a. Você está seguindo em direção
a Deus. E aí vai trazer uma concordância com o que Paulo fala. Eu prossigo, eu estou andando, eu não estou parado. E eu vou falar uma coisa aqui daqui a pouco, porque eu anotei aqui, que isso aqui eu fazendo, eu fiquei pensando. Então, se ser perfeito é prosseguir para, é andar em direção a, o que Paulo disse, mesmo imperfeito, eu estou indo em direção a Cristo. Mesmo falhando, eu continuo em direção a Cristo. Mesmo não tendo capacidade de vencer, eu continuo indo em direção a Cristo. E sabe por quê? Jesus diz uma coisa: quem vem a mim, o que é que eu faço? De maneira nenhuma. Se você continua indo a Cristo, toda vez Ele te recebe. O importante é dizer, mesmo tendo falhas, eu continuo em direção aos céus. É como se uma criança chega no pai, quem tem filho, pai, escrevi uma carta. E tem uma história que diz que uma criança escreve uma carta para o pai, chega em casa, ele olha, só rabisco. Aí ela falou, pai, o que está escrito? Ele falou, filha, que belo, você escreveu bem. Aí a criança pergunta, o que está escrito, pai, se você conseguiu ler? Porque o senhor falou que ficou orgulhoso de mim. Aí o pai disse, aqui está escrito que você ainda não sabe escrever, mas que você está na direção para aprender a escrever. Isso eu não sei, mas eu não estou pronto ainda. Não sei se você está, mas eu estou na direção para ficar pronto. É como o Espírito Santo falava comigo assim, você não pode ir para o céu, mas o fato de você estar querendo, é isso que comove. Você não é capaz de se salvar, mas como você está querendo ser salvo, isso deve fazer a gente dizer glória a Deus. Obrigado, Jesus. Graças damos ao teu nome. Graças ao Cristo que morreu, ressuscitou, está vivo e aceita eu e você como somos. Abra sua Bíblia, por favor. Glória a Deus. Vontade de dar um aviãozinho. Só não dou porque vocês vão ficar rindo depois. Aleluias. Efésios capítulo 4. Glória a Deus, irmãos. Quem quer ir para o céu aqui, diga amém. Pode ter certeza que tem um Cristo lá em cima dizendo, eu vou te ajudar a ir para o céu. Aleluias, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Efésios 4. Glória a Deus. Efésios 4, 15. Efésios capítulo 4, o versículo de número 15 diz assim a palavra de Deus: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, próximo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Irmãos, não tem nada que está ajustado que não cresce. Isso é mandamento, isso é princípio. Ajustou, cresce. Mas é o que? Por exemplo, se essa minha mão seria legal ter uma mão 3 vezes maior. Eu pegaria tudo. Seria legal, uma mão 3 vezes maior. Mas pensa esse corpo com uma mão 3 vezes maior. Seria bom? Seria bonito de ver? Aquele negócio estranho. Uma perna 2 vezes maior com o mesmo corpo. Seria bom? Dentro desse corpo, cada um tem que entender o propósito. A sua perfeição não é a minha perfeição. O seu propósito não é o meu propósito. Abre o coração e para de se comparar.
Ah, mas o outro fala, eu não falo. Mas você sabe orar que ele não sabe. Você sabe cantar e ele não sabe. Tem até uma frase que a gente usa no Brasil: você como pastor é um belo cantor. Você como cantor é um belo pastor. Porque tem às vezes uns pastores que quer cantar, já viram? E eles cantam tudo errado. Aí alguém fala: pastor, o senhor como cantor é um ótimo pastor. O que ele está dizendo? Fica no teu propósito. Fica no teu propósito. Para de querer comparar. Irmãos, quem compara ou se exalta ou desanima. Porque me comparo com o irmão, digo, sou melhor. Eita, sou melhor. Me comparo com outro, sou pior, sou pior. Você é você. Cada um aqui assumindo a posição, sabe o que acontece com o corpo? Vai crescendo. Vai crescendo, tudo juntinho. O ossinho é só daqui, você é só desse tamanho. O menor osso do corpo humano, aproveita o conhecimento de Pedro que retornou. Se ele não souber, eu vou tirar o diploma dele. O menor osso do corpo se chama, é aquele daqui, não é? Martello. Martello em italiano. É o menor osso. Arranca ele. Arranca ele aí. Vai fazer falta ou não? Consegue ouvir se tirar ele? Mas come mais. Perceba, um osso insignificante aos olhos do corpo. Que ninguém chegou em você e disse assim: mas que belo martelo, hã? Tem gente que ninguém vai te elogiar na igreja, mas se você sair da sua posição, alguns não vão poder fazer a função. É tão pequenininho, mas traz uma função tão grande. Faz você ouvir a voz de Deus através da palavra de Deus. Você não é pequeno, você tem um propósito. Você não é grande, você tem um propósito. Seja uma pessoa que vive o seu propósito. Sabe uma coisa que eu disse em Brecha? Tinha bastante jovem em Brecha. Estava curioso para ver um pastor, porque todo mundo pensou que eu ia falar em português. Uma coisa que eu disse em Brecha, eu disse dessa forma: se io sono italiano, sarebbe in grado di parlare di più del Signore Gesù. Voi siete e non stanno facendo niente. E Dio prende un brasiliano per cercare un italiano, perché voi che siete italiani stanno imparando a parlare inglese. Você tem um propósito. E para de querer sair dele. Fora dele você é o quê? Imperfeito. Pegamos chamados de Deus. Às vezes eu me aventuro em alguma coisa aqui, e vocês falam: o pastor é bravo. Não é bravo. Mas tem um propósito, que às vezes eu estou ali, eu nem estou achando nada, mas alguém fala: que bom, porque eu estou dentro do meu propósito. Você está caminhando na direção do seu propósito? Ou você está querendo se comparar com alguém e fazer o propósito que é do outro? Você tem um propósito, não é melhor nem maior, é propósito. Quem acordou hoje, tem alguém aqui? Pode ser que tenha, né? De repente tem alguém que fez o pé hoje, olhou no dedinho e falou: oi dedinho. Ninguém. Quem se lembrou que tem dedo hoje? Alguém se lembrou? A importância dos dedos? Alguém andando na rua hoje falou: eu só me equilibro por causa dos meus dedos. Ninguém faz isso. Para de querer elogio. Você não foi feito para ser elogiado. Você foi feito para fazer parte do corpo, sustentar o corpo e fazer o teu propósito. Em Deus nós somos perfeitos quando fazemos o nosso propósito. Hebreus 5, 12 e 14. E eu vou parar por aqui. Como eu vou ficar 15 dias ausente da igreja, eu volto depois de 15 dias, tá bom? Acharam? Hebreus 5, 12 a 14. Vamos ler?
Porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Olha esse versículo. Mas o mantimento sólido é para os que têm propósito, os que têm uma direção, os que têm ido até Cristo, os quais, em razão do costume, não é porque foi de um dia para o outro, é por causa do costume. Eu estou acostumado. Você já viu o pessoal que trabalha carregando carne no Brasil? Eles pegam um pedaço daquele boi, eles jogam na costa de um jeito. Uma vez eu perguntei para um, não dói não? Ele falou, não, já estou acostumado. Então ele pega assim, já dá uma girada, joga aqui, ó. Os meninos que pintam, eu estou tentando ajudar eles, eles não querem. Eles fazem assim, ó, não pinga nada. Eu faço assim, ó. E aí eu falo, como vocês conseguem? Experiência, pastor. O costume de estar com Deus te faz estar pronto para receber mantimento sólido. E aí ele diz, tenho os sentimentos exercitados para discernir tanto o que é bem como o que é mal. Deus quer que você cresça, para você começar a ter capacidade e parar de depender de alguém para saber se aquilo é certo ou errado, se aquilo é bom ou ruim. Deus quer que você cresça para você chegar num lugar e falar, isso não é bom, isso é bom, isso não é certo, isso é certo, isso está errado, isso está certo, correto. Deus nos chamou para ter propósitos. Se você e eu queremos ter propósitos, nós temos que ser perfeitos em Cristo. Vamos ficar de pé, eu não tenho mais tempo. Peço desculpa pelos irmãos, pelo tempo. Quem entendeu, diga amém. Vamos orar. Deus abençoe os irmãos. Não se esqueça de orar uns pelos outros. Apresentamos irmãos que na semana têm dificuldade de chegar aqui. Oramos por aqueles que por alguma razão estão sem conseguir cultuar. Oramos por aqueles que estão por aí sem conseguir congregar. E oramos uns pelos outros, amém?